Por que você precisa aprender sobre finanças pessoais e investimentos? Há várias razões diferentes pelas quais uma pessoa deve aprender sobre finanças pessoais. No vídeo de hoje, você vai conhecer quais são os principais motivos. Talvez seja compreensível que a maioria das pessoas não consigam ver essas razões por si mesmas. Além disso, este não é um assunto ensinado em nossas escolas, em nossos cursos e em nossas faculdades, e muito menos comentado na mesa de jantar com a nossa família. Assim, as finanças pessoais são um assunto de difícil compreensão e difícil aprendizado. Por essa razão, muita gente tende naturalmente a fugir desse tema. Inventam desculpas para evitar ter que aprender a respeito ou reconhecer e expor as suas próprias dificuldades em relação ao dinheiro. Aprender a arte de dominar o dinheiro é tornar-se mais consciente de cada ação em relação a esse assunto. É um processo no qual os indivíduos melhoram a sua compreensão em relação ao dinheiro e identificar as oportunidades disfarçadas que somente as pessoas mais educadas e capacitadas financeiramente conseguem aproveitar. Você já notou que alguns indivíduos ganham muito dinheiro e depois perdem tudo? Mas você sabe qual é a verdadeira causa desse problema? Se uma pessoa ganha muito dinheiro sem estar interiormente preparada para isso, o mais provável é que ela acabe novamente sem nada. A maioria das pessoas simplesmente não tem a capacidade interna para conquistar e conservar grandes quantidades de dinheiro e para enfrentar os crescentes desafios que a fortuna e o sucesso trazem. É sobretudo por causa disso que a maioria das pessoas não enriquece. Um bom exemplo são os que ganham em loterias. As pesquisas mostram que continuamente seja qual for o tamanho do prêmio, a maior parte desses felizados acabam voltando ao seu estado financeiro original, isto é, a ter a quantidade de dinheiro com a qual consegue lidar com mais facilidade. O que isto quer dizer? Não basta estar no lugar certo na hora certa. Você tem que ser a pessoa certa, no lugar certo e na hora certa. No caso de quem enriquece pelo próprio esforço, ocorre exatamente o contrário. Quando o milionário perde a fortuna, geralmente ele refaz em pouco tempo. Pessoas assim podem perder todo o dinheiro que possuem, mas jamais perdem o ingrediente mais importante do seu sucesso, a mente milionária e a sua capacidade de gerar valor. Essa capacidade é medida pelo grau de conhecimento e sofisticação que cada indivíduo possui em relação ao dinheiro e sobre como multiplicá-lo. É a capacidade de criar soluções e perceber as oportunidades disfarçadas que só quem possui esse tipo de conhecimento consegue enxergar. Essa capacidade define o seu termostato financeiro. Algumas pessoas têm um termostato financeiro programado para gerar milhares. E existem aquelas cujo termostato financeiro está condicionado a funcionar abaixo de zero. Essas estão congelando e nem sabem por quê. Realmente é complicado esperar uma resposta quando não se sabe qual é a pergunta. Agora, imagine uma árvore. Suponha que seja a árvore da vida. Nela há frutos. Na vida, os nossos frutos são os nossos resultados. Nós olhamos para eles e não gostamos do que vemos. Achamos que os frutos que produzimos são poucos, muito pequenos, ou que seu sabor deixa a desejar. O que fazer então? A maioria de nós dedica ainda mais atenção aos resultados. Mas de onde vêm os nossos resultados? São as sementes e as raízes que geram esses resultados. É o que está abaixo da terra que cria o que está em cima dela. É o invisível que produz o visível. Isso quer dizer que, se você quer mudar os seus frutos, primeiro tem que trocar as suas raízes. Se você deseja alterar o que está visível, antes deve modificar o que está invisível. As coisas que não vemos são muito mais poderosas do que as coisas que vemos. A falta de dinheiro é o efeito e não a causa. Mas onde está a causa? A única maneira de mudar o seu mundo exterior é modificar o seu mundo interior. E no que diz respeito ao dinheiro, é preciso aumentar a sua capacidade de criar valor, ou seja, aumentar o seu conhecimento sobre finanças pessoais e investimentos. É o conhecimento que fará toda a diferença e mudará o modelo e a quantidade de dinheiro que você é capaz de possuir.
E esse conhecimento irá gerar ações que irão orientá-lo para a direção da acumulação de riqueza, através de estratégias simples, porém pouco aplicadas pela grande maioria que desconhece conceitos básicos sobre finanças pessoais, como a relação receitas e despesas, poupar excedentes, investimentos e, principalmente, a capacidade de multiplicar o seu capital. A educação financeira está para o enriquecimento, assim como a educação alimentar está para o emagrecimento. E este desconhecimento é o principal fator para a situação financeira ruim da maioria das pessoas que vivem um velho dilema: gastam mais do que ganham. Assim, deixam de aproveitar algumas oportunidades e outras que nem conseguem enxergar justamente pela falta desse tipo de conhecimento. Não conseguem criar valor nem para si e nem para a sociedade. Sofrem de cegueira financeira e vivenciam a chamada corrida dos ratos, conforme descreve Robert Kiyosaki em seu livro Pai Rico, Pai Pobre. Além disso, Kiyosaki diz que os pobres adquirem passivos pensando que são ativos, e este é um dos principais motivos da manutenção de uma situação financeira ruim. A maioria das pessoas não conhecem essa diferença. Enquanto isso, quem possui esse conhecimento literalmente inventa dinheiro. Inventar dinheiro é criar valor, é aproveitar as oportunidades, é colocar em prática o conhecimento, é lucrar com isso. Quer um exemplo? Eu mesmo, recentemente, aproveitei uma ótima oportunidade e tive um lucro considerável em apenas alguns minutos. A oportunidade estava ali, mas somente uma mente preparada seria capaz de enxergar e aproveitar aquela chance. Você sabe como funciona e qual é o papel dos bancos? Os bancos, em geral, são intermediadores. Um banco faz a captação de recursos de quem tem e empresta para quem não tem. Para isso, cobra os juros para quem ele empresta e paga para quem ele faz a captação. Só que a diferença do que ele cobra para o que ele paga é absurdamente gigantesca. Percebi aí uma oportunidade nesse sistema e simplesmente resolvi inverter a situação. Eu inverti as posições. Tinha uma empresa de investimentos que pagava 10% do valor investido, ou seja, a cada 10 mil reais eu receberia R$1.000 em 60 meses. Um ótimo investimento por si só. Então, entrei na minha conta corrente e meu banco estava me oferecendo um empréstimo de R$35 mil para pagar em 60 vezes. Fiz os cálculos e ao final peguei o empréstimo. O valor de cada parcela do empréstimo ficou em 60 vezes de R$ 1.683,62, totalizando R$100.957. O que eu fiz? Fiz um investimento no valor de R$20 mil. O valor dos rendimentos mensais totalizavam R$2.000 em 60 vezes, totalizando R$120 mil. Logo, os 120 mil relativos ao valor total do meu investimento, menos o valor total do meu empréstimo, isso me gerou um lucro de R$19.043. Assim, lucrei em uma só tacada R$19.043. Mas espera aí, o empréstimo não foi de R$35 mil, o investimento de R$20 mil? Exatamente. Na verdade, meu lucro total foi de exatamente R$35 mil, em números absolutos. E os outros 15 mil? Os outros 15 mil eu fiz outros investimentos, ou seja, coloquei o dinheiro para trabalhar para mim e ele tem sido um ótimo funcionário. Parece piada, mas é verdade. Mas eu te pergunto, isso foi de graça? Lógico que não. E o tempo que eu levei estudando para ter a capacidade de perceber esse tipo de oportunidade? Não satisfeito, um mês depois o banco me ofereceu mais R$20 mil de empréstimo. Nem preciso dizer o que eu fiz, né? Isso é colocar em prática a sua capacidade de gerar valor. E o conhecimento sobre finanças e investimento pode te proporcionar isso. Tudo começa a fazer sentido. É muito importante ter a mentalidade de uma pessoa financeiramente consciente. Sem educação financeira, você dificilmente conseguirá ter a sua independência financeira e ser bem-sucedido. E você? Quer aprender mais sobre finanças pessoais e como investir melhor o seu dinheiro? Quer aproveitar as oportunidades disfarçadas que estão
por aí que só os capacitados conseguem enxergar e aproveitar? Mas antes